São queridos, nós estamos numa série de mensagens bibliográficas, estamos estudando personagens da palavra do Senhor. Nós vimos vários homens, né? Hoje pela manhã nós estudamos uma história muito bonita, que foi a história de Noemi e Ruth. Hoje eu quero também dedicar nossa reflexão também a outras duas mulheres mencionadas na palavra de Deus, que vão nos inspirar e vão nos desafiar a compreender um pouco mais sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 2 de Timóteo. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. 2 Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Oremos. Senhor, eu agradeço ao Senhor por esta noite, podermos te adorar, ó Deus, podermos ouvir, ó Deus, relatos que nos inspiram, ó Deus, nesta celebração. E agora, ó Deus, podermos abrir a Tua santa palavra, lê-la publicamente e refletir sobre ela. Que nada venha impedir, ó Deus, os nossos corações de compreender o Teu querer para o nosso viver. Usa-me, ó Deus, para anunciar com ousadia, com intrepidez, ó Deus, o Teu propósito e o Teu querer. E que os nossos corações, ó Deus, sejam de fato abrigo, ó Deus, para a Tua palavra, abrigo para a Tua vontade. Tira de nós, ó Deus, qualquer displicência, qualquer arrogância e nos conduza a compreender a Tua vontade, o Teu querer e principalmente a sairmos daqui para viver este propósito, a viver o Teu querer em nossas vidas. É assim que eu rogo ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Quero mencionar aqui e meditar hoje nesta mulher que é Eunice. Eunice é mãe de Timóteo, e nós vimos aqui nesse relato, no início dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, falando que esse Timóteo teve uma conversão muito bonita, uma conversão que fez o apóstolo Paulo ficar comovido com a experiência que ele teve com Cristo Jesus. E ele relata isso e diz que esse mover que Deus colocou no coração dele foi uma fé não fingida. E ele entende, ele coloca que essa fé não fingida vem da ancestralidade de Timóteo, vem de sua mãe e vem de sua avó. E olha que coisa bonita esse destaque da palavra de Deus, falando do relacionamento familiar, falando da importância que uma família tem na vida de um jovem, falando da importância que nós temos de ter uma fé sincera com Deus, que nós não podemos viver uma fé fingida, viver algo dentro da igreja e em casa viver outra coisa. Eu me lembro que tinha um professor
no meu seminário, que ele falava que tinha um garotinho que falava assim: eu gosto mais do papai da igreja do que do papai de casa. Então, isso é uma discrepância que não pode acontecer. Uma fé que a gente, do lado de fora de casa, vive e dentro de casa é uma outra realidade. E, queridos irmãos, isso é fruto de uma mentalidade que acredita que pode compartimentalizar a sua fé com Deus, a sua experiência religiosa. Muitos crentes vivem uma visão dicotômica da vida, que acham então que existe uma vida espiritual e uma vida secular, e que Deus não pode se meter nos seus assuntos. Eu já vi, já presenciei, já ouvi de pessoas que falam: não, igreja é igreja, negócio é negócio, pastor. E a palavra de Deus não nos dá brecha para esse tipo de pensamento. Não. Nesse texto, nós estamos vendo uma história, e uma história muito bonita, de uma mãe que tem uma preocupação de viver uma fé exemplar para o seu filho. E que ela aprendeu essa fé exemplar de sua mãe. Então nós estamos vendo que a nosso viver, a nossa experiência familiar, ela vai trazer uma caminhada de fé aos nossos filhos, ou vai ser uma experiência que pode destruir a fé dos nossos filhos. E aí a minha pergunta para você nessa noite: como que anda a sua experiência de fé dentro de casa, nos seus negócios? Você é um verdadeiro cristão, e principalmente um verdadeiro cristão dentro da sua casa, dentro da sua família? Os teus filhos estão se inspirando a viver a experiência de fé por causa da sua experiência de fé? Os teus filhos te vêm orando, te vêm lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está nos falando nesse texto que Timóteo aprendeu o segredo espiritual, não com Paulo, mas aprendeu o segredo espiritual da vida com a sua mãe. Olha que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa. Nós somos hoje pessoas que acreditamos que nós podemos deixar então de legado para as nossas futuras gerações. Nós achamos que devemos deixar então como legado uma herança financeira, sendo que o maior legado que nós podemos deixar aos nossos filhos é uma fé genuína em Cristo Jesus. Amém, igreja? Quantos aqui querem deixar esse legado? Então, nessa noite nós temos Eunice como exemplo. E a primeira lição é justamente essa: tenha a sua fé sincera, tenha uma fé autêntica, para que os seus filhos aprendam com você a importância da palavra de Deus, a importância da igreja de Cristo Jesus, a importância do sacrifício de Cristo Jesus, a importância de uma vida de oração, a importância do estudo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele está dizendo para nós que Timóteo, ele tem uma fé não fingida, porque ele aprendeu isso. Olha a expressão que ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Queridos irmãos, com sinceridade, você e Deus, a sua fé é sincera? A sua experiência com Deus é sincera? Igreja não é para ficar olhando se a sua fé é sincera ou não, mas igreja é para nos desafiar a não vivermos uma experiência de fé não fingida.
nós precisamos aprender nesta noite que Eunice viveu essa experiência autêntica de fé. Nós, como igreja de tradição batista, nós não batizamos crianças, porque batismo para nós é uma escolha pessoal da pessoa, do indivíduo. É uma escolha pessoal de dizer, eu sou de Cristo Jesus. Portanto, nós não cremos que a transmissão da fé é por hereditariedade. Nós não acreditamos que filho de peixinho é. Não. Filho de crente, crente será. Não. Você só será crente se você, de fato, tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. E você tomando essa decisão ao lado de Cristo Jesus, você vai viver essa experiência de fé na sua vida. Agora, nós entendemos também que o primeiro discipulador do cristão são seus pais. É estranho igrejas que ficam tentando gerar separação familiar. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Igrejas que tentam interferir nas escolhas dos filhos, não respeitando a orientação parental. Isso é muito estranho. Não existe isso na palavra de Deus. O que existe na palavra de Deus é, eu sou um cristão, porque eu tomei uma decisão de seguir a Cristo Jesus, e eu vivo a minha experiência de fé de uma maneira sincera e genuína, de tal maneira que as primeiras pessoas que eu estou evangelizando são os meus filhos. Eu digo para os irmãos com toda a alegria do coração, os meus 2 momentos mais felizes de todo o meu ministério, desses 27 anos de ministério pastoral, foi o dia que eu batizei minhas filhas. Porque eu sei que não foi por imposição, foi por escolha delas, foi por desejo delas, e para ser sincero, eu até obstaculei um pouquinho. Olha, eu acho que ainda não é o momento. Não, papai, mas eu quero, mas você realmente conhece Jesus, você quer seguir Jesus? Eu quero, papai, mas você vai seguir Jesus só porque o papai segue? Não, papai, porque ele falou no meu coração. E essa é a experiência que nós ensinamos nessa igreja. Ensinamos na palavra de Deus. E estamos vendo aqui nesta noite. Timóteo, ele tem uma experiência de querer seguir a Cristo, porque ele aprendeu isso com a sua mãe e aprendeu assim também com a sua avó. Então nós precisamos entender, queridos irmãos, que o que nós falamos aos nossos filhos, eles vão poder até ouvir, mas o nosso exemplo sempre vai falar mais alto aos nossos filhos. Amém, igreja? Você é um exemplo de fé? Toma muito cuidado, irmão. Não fica dando desculpa para Deus, não, para não vir na igreja. Toma muito cuidado com isso, porque seu filho vai crescer e ele vai dar as suas mesmas desculpas. Toma muito cuidado com as tuas prioridades, porque os teus filhos vão crescer e eles vão ter a mesma prioridade. As mesmas. Se você ensina o seu filho que uma festa de aniversário é mais importante do que o domingo e vir à igreja, seu filho vai viver isso. Vai viver isso. Se você ensina que é mais importante ir no cinema do que vir à igreja, seu filho vai viver isso. Agora, se você ensina o seu filho que o domingo é o dia do Senhor, fala comigo, igreja, domingo é o dia do Senhor. Por que é o dia do Senhor? Porque é o dia que Jesus ressuscitou. Amém? Então é o dia do Senhor. É o dia que eu separo para adorar a Deus com o povo de Deus, com a família de Deus,
E assim eu ensino os meus filhos. Alegrei-me quando me disseram, como foi dito na abertura desse culto, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos? Alegrei. A nossa fé precisa ser genuína e sincera. Então, queridos irmãos, que os seus filhos te vejam lendo a Bíblia, que teus filhos te vejam orando de joelhos, que teus filhos te vejam tendo o temor e a prioridade de buscar o Senhor, que os teus filhos te vejam que você tem uma alegria de servir a Deus. Agora deixa eu te contar uma coisa dessa história. Timóteo fez parte da equipe do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária teve um problema. E o problema era, Timóteo não era judeu. Estava tendo problema porque, olha, presta atenção nisso daqui, queridos irmãos. A sua mãe Eunice casou com um grego. Então ele não era judeu legítimo. Ele era gentil. Como o apóstolo Paulo priorizava em passar nas sinagogas, começou a ter problema. Porque Timóteo fazia parte da equipe, mas Timóteo não era circuncidado. O apóstolo Paulo então tomou uma decisão. Timóteo, para não causar escândalo, você topa se circuncidar? Timóteo, claro, eu não quero causar problema para a igreja, eu não quero causar problema para o reino de Deus, não quero causar problema para o povo de Deus. Se isso for fazer com que o reino de Deus avance, então eu vou me circuncidar. O apóstolo Paulo vai e circuncida Timóteo. Mas isso não quer dizer que agora nós temos que circuncidar todo mundo. Não, não é isso. Mas quer dizer que o apóstolo Paulo, como nós lemos o texto, se considerando então o pai da fé, o pai daquele que está ensinando, mentoreando Timóteo para a caminhada cristã, ele está ensinando a palavra de Deus. Mas olha que coisa bonita que o apóstolo Paulo fala de Timóteo, agora no capítulo 3, no verso 15. Vire a sua página e leia junto comigo. Olha que coisa bonita é essa. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então Timóteo entende que o rigor é para ver se consegue ganhar alguns judeus, alguns da casa de Israel para Cristo Jesus. Mas olha que bonita essa mensagem, bonita esta reflexão, que o apóstolo Paulo reconhece que Timóteo era bom de Bíblia. Timóteo sabia abrir a Bíblia. Timóteo sabia onde que encontrar os textos. Timóteo conhecia a palavra de Deus. Mas quem ensinou Timóteo, se não tinha escola bíblica dominical nessa época? Quem ensinou? Eunice. Olha que coisa bonita. Porque Eunice era judia. E os judeus têm algo muito importante na cultura deles. A alfabetização é feita em casa. E a gente vive um modelo de escolarização que tem atrapalhado muitos cristãos. As minhas filhas, praticamente, quando elas foram para escolas, elas já sabiam, muitas das vezes, ler, escrever o nomezinho delas. Por quê? A gente lia a Bíblia. A gente pegava o versículo que elas aprendiam na classinha, que antigamente era classinha, agora é comunidade kids, não pode falar mais classinha, mas na época era classinha. Elas iam para a classinha e elas cobriam as letrinhas. Só que a gente vive hoje uma ideia de terceirização de educação muito ruim, muito perversa para a cabeça dos nossos jovens. Escolarização é uma coisa que foi criada depois da Segunda Guerra, irmãos.
O modelo educacional verdadeiro vem lá dos judeus, que nós estamos vendo aqui nesse texto. Eunice se dedicava a ensinar as sagradas letras ao seu filho. Então ela escolarizou, ela ensinou, ela educou Timóteo segundo a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa impressionante, que Eunice se dedicou a isso. Pai, mãe, se dedica, porque a primeira infância vai moldar o caráter do seu filho. A primeira infância vai fazer o seu filho se tornar um grande homem, uma grande mulher. E agora eu vou dizer ainda mais. Você gastando tempo fazendo a lição de casa do seu filho, você sentado na mesa com o seu filho, pegando na mãozinha. Irmãos, a gente consegue fazer isso até o 3º ano, com tranquilidade, porque depois do 3º ano vai complicando. Lá em casa, depois do 3º ano, eu já não estava lembrando mais de algumas coisas, porque mudou muita coisa. Agora nem se fala, porque é tanta coisa que esses meninos estudam, que eu acho que não tem nada a ver e totalmente desnecessário. Mas isso é outro papo, outra conversa. Mas para nós aqui é importante que a maior dádiva que você vai poder deixar para o seu filho não é a melhor roupa, não é a melhor escola, não são os melhores passeios, as melhores viagens, mas vai ser as sagradas escrituras no coração do seu filho. Faça como Eunice. Tenha um tempo para você sentar, dedicar, fazer a tarefa com seu filho. Sentar, ler a Bíblia, ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Uma criança da cultura judaica, ela, ao completar 15 anos, ela já tem que conhecer a Torá. Ela tem que saber pelo menos 50 salmos decorados. Lembram que Jesus foi ao templo quando ele tinha 12 anos? E chegando lá ao templo, ele deu lição para as pessoas, porque a sua mãe Maria ensinou a ele as sagradas letras, as sagradas escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Recentemente eu vi um estudo falando que provavelmente Moisés é responsável até mesmo pela formação do alfabeto judaico, mas também do alfabeto egípcio. O tanto que Deus valoriza a cultura e valoriza o ensino dentro de casa, dentro da família. Por isso ensine a palavra de Deus com diligência aos seus filhos, amém, irmãos? Ensine, isso será para a vida toda. Isso não será apenas para ele ser um bom profissional, isso será também para ser um bom profissional, mas será ainda mais para ser um bom homem, uma boa mulher, para ser um bom marido, um bom pai, uma boa mãe, para ser um bom cidadão, para ser uma pessoa que vai trazer a este mundo a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. É maravilhoso estudar a palavra de Deus e perceber quantas coisas nós podemos tirar de lição nesses textos e aprender. Terceira lição que vale muito a pena entender é que entenda o poder do legado espiritual. Compreenda nesta noite o poder do legado espiritual. É muito interessante. O apóstolo Paulo, no verso 5, ele fala: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou. Dá para entender que o apóstolo Paulo teve um relacionamento tão profundo com Timóteo, que deve ter sido aquele tipo de conversa assim: olha, quando a minha avó contava a história do povo de Israel saindo do Egito, perceba a conversa familiar, como que era?
Aí o apóstolo Paulo foi lá, pregou, e de repente ele falou assim, olha, porque quando Eliseu orou para o fogo descer, Timóteo no final virou e falou assim, não foi Eliseu, foi Elias, Paulo. Ah, é mesmo, eu confundi. Dá para você entender? Estou inventando, tá, irmãos? Licença poética pastoral, tá? Mas é só para você entender, para ilustrar, que a conversa que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo não era conversa superficial. Para que ele pudesse então destacar que o que o apóstolo Paulo aprendeu, que Timóteo aprendeu, de legado de fé espiritual, isso vem de sua mãe e de sua avó. E a pergunta para mim e para você nesta noite, que tipo de legado nós estamos deixando nesta terra? Que tipo de legado será que nós seremos lembrados? Dietrich Bonhoeffer, pastor que foi assassinado pelo governo nazista, ele fala que a verdadeira prova de um cristão é o impacto que ele tem nos outros. É o impacto que ele tem nos outros. Eunice, casada com um grego. A cultura grega, filósofos mundanos, filósofos terríveis. Mas ela blindou o coração do seu filho Timóteo com a palavra de Deus, a tal ponto que fez gerar uma fé profunda e sincera no coração de seu filho. E isso então destaca para mim a última lição desta noite. Persevere lutando pela sua família todos os dias. Persevere, observe comigo o verso 14 do capítulo 3. O que Paulo fala para Timóteo? Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Amém? Persevere. Vivemos nessa época agora de inteligência artificial, vivemos nessa época agora de informações instantâneas que estão na palma da nossa mão, mas o verdadeiro legado que as minhas filhas, os nossos filhos desta igreja, precisam guardar e não se esquecer, é que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é fonte para toda a vida, ela é esperança para todo o coração, que a palavra de Deus, ela tem a resposta para a alma humana, ela tem a verdadeira resposta para o dia do amanhã, que é Cristo Jesus, ela é a resposta da razão da nossa fé, que Cristo morreu, ressuscitou, vivo está e logo voltará. Por isso, querido irmão e querida irmã, não há bem maior para se deixar aos nossos filhos do que deixar a eles uma fé, mas principalmente um legado, um exemplo de alguém que não se desviou do caminho do Senhor Jesus Cristo. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 11 anos. Meu pai morreu numa segunda-feira de manhã. Mas no domingo à noite, ele estava na primeira igreja batista de Jaciara. E naquele domingo, o pastor deu a ele a oportunidade de pregar. Quando os meus irmãos voltaram lá de Jaciara e trouxeram a Bíblia do meu pai, o último esboço de pregação estava na sua Bíblia. E o pastor disse: foi a maior pregação do seu Beltrão. Não há mais razão
pela qual eu pregue com tanta alegria, do que eu saber que meu pai viveu até o seu último dia, pregando a palavra de Deus. A vida cristã é uma corrida, em que nós somos coroados antes de cruzarmos a linha da chegada. E nessa corrida, eu sei que vai dar uma cãibra, vai dar uma bolha no pé, vai dar uma dor nas costas, vai dar uma fisgada no ciático. Mas como foi no ano de 1992, nas Olimpíadas de Atenas, uma corredora que correu a maratona, ela chegava cambaleando naquela corrida, e os médicos chegaram ao lado dela e falaram: agora você pode desistir. Ela falava: não, eu vou cruzar. Ela cruzou. Ela estava destruída por todo o corpo, mas ela cruzou, porque ela entendeu. Dessa Olimpíada, a gente não lembra quem chegou no pódio, no primeiro, no segundo, no terceiro lugar. Mas o mundo todo, até hoje, se lembra quem chegou por último, porque não desistiu de correr a carreira que ela estava proposta. E assim deve ser a minha vida cristã, a sua vida cristã, para os nossos filhos, que nós não desistiremos de andar no caminho do Senhor até o fim. Amém, igreja? Fala comigo. Eu não vou desistir de correr a minha corrida da fé até o fim. Eunice correu até o fim, e Paulo fala para Timóteo: permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nessa noite, nós somos apresentados por essa incrível mulher, Eunice. Que história linda, que história maravilhosa. Olha que coisa, impacto que foi de uma mãe que decidiu ficar ali cuidando do seu filho, ensinando a Bíblia, contando as histórias. O seu filho decidiu andar aos caminhos do Senhor. Ela deixou para mim e para você 2 cartas lindas e maravilhosas que o apóstolo Paulo escreveu, e hoje, nesta noite, ela é lembrada, às vezes por aquela tarefa enfadonha de sentar, abrir a Bíblia e ensinar um versículo para o seu filho, mas valeu a pena, porque Timóteo aprendeu a verdadeira fé, a essência da fé de andar com Cristo Jesus. Por isso eu te proponho 4 desafios para esse ano. Cultive uma fé autêntica, uma fé sincera, principalmente na sua casa, com seus familiares. Gaste tempo com a palavra de Deus, em ler, em conhecer,
e abrir a palavra todos os dias. Reflita sempre sobre o legado da sua vida, aquilo que você está deixando de marca no coração das pessoas que estão ao seu redor. E principalmente, vai ter corrida que vai ter muita cãibra. Não é mesmo, irmã Maristela? Irmã Maristela já está nos 21 quilômetros, né, irmã? 21 ainda não? Está nos 12, nos 10. Mas tem dia que dá umas cãibras. Vai estourar um tendão, né, Mariana? Mas não vai desistir. Vai recuperar. E vai seguir em frente. Porque a nossa vitória já não é nos dada hoje. Cristo Jesus é em nós. Feche os teus olhos e ore hoje ao Senhor e diz: Senhor, eu quero ser um verdadeiro cristão. Eu quero ter amor pela tua palavra. Eu quero deixar um legado de fé a todos que estão ao meu redor. E eu vou perseverar até o fim nas palavras de fé e de vida em Cristo Jesus. E assim, Pai querido, nesta noite, que a tua palavra registra a história de Eunice, ó Deus, nós possamos ter, ó Deus, essa mesma alegria, esse mesmo desejo, essa verdadeira fé, ó Deus, e essa dedicação, ó Deus, aos nossos filhos, às pessoas que estão ao nosso redor. E assim, ó Deus, como Paulo escreve essas cartas a Timóteo, 2 cartas, Senhor, porque este jovem, Senhor, realmente viveu a fé de uma maneira muito profunda, muito comprometida, que hoje o Senhor nos levante, ó Deus, aqui, com uma fé comprometida e verdadeira com o Senhor. Uma fé, ó Deus, para irmos até o fim. Uma fé, ó Deus, para caminharmos na Tua presença. Uma fé, ó Deus, para contagiarmos quem estiver ao nosso redor. Uma fé, ó Deus, que nós vamos perseverar até o último momento das nossas vidas. Nós perseveraremos na Tua presença. Nós Te amaremos até o fim. Nós amaremos a Tua palavra. Amaremos, ó Deus, louvar ao Senhor. Amaremos, ó Deus, ler a Tua palavra, ó Deus. Amaremos, ó Deus, falar das grandes maravilhas que o Senhor fez e ainda fará em nós e através de nós, Senhor. Que nessa noite, ó Deus, nossos corações saiam, ó Deus, dessa contaminação deste mundo, Senhor, e realmente mergulhem, ó Deus, na presença do Senhor. Que saiamos daqui, ó Deus, cheios do Teu Espírito, fortalecidos pelo Senhor, desejosos de andar nos Teus caminhos a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aí fica de olhos fechados ainda, querido irmão. E talvez hoje você compreenda o que significa realmente andar com Cristo Jesus. E talvez hoje você queira tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. E quem sabe hoje você também quer renovar a sua vida com Cristo Jesus, a sua fé com Cristo Jesus. Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você neste momento. Amém, Jesus, amém. Amém, Jesus. Amém. Pai, eu oro, ó Deus, por essas mãos que se levantaram, Senhor. E oro, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, renovar esta fé hoje, ó Deus, de cada coração. Que o Senhor venha encher, ó Deus, estas vidas, ó Deus, da alegria, da força, ó Deus. Que o Senhor venha encorajar cada coração, ó Deus, a andar, a Te amar mais e mais, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, gere
a verdadeira alegria do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ficar em pé na presença do Senhor, queridos. Fica com seus olhos fechados, aproveita este momento. Eu quero orar pela sua família agora, querido irmão, querida irmã. Talvez você não esteja sendo um exemplo de fé na sua casa. Talvez você ainda não entendeu quão importante é o foco de Cristo na sua vida, para a sua família, para os seus entes queridos. Então, hoje é um momento de reconciliação. Hoje é o momento de você dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Talvez você tenha familiares que ainda não se converteram. Talvez você tenha pessoas queridas que ainda não se entregaram aos pés de Jesus. Ou talvez ainda tenha aquelas pessoas que, dentro de suas famílias, o exemplo não é tão positivo. Mas hoje Deus quer te curar, hoje Deus quer te restaurar. Hoje Deus quer transformar a sua família. Mas para Deus transformar a sua família, Ele quer transformar você nessa hora. Então faz uma oração nesta hora. E fala: Senhor Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, me ajuda a perdoar quem eu preciso perdoar, me ajuda a ser um exemplo de fé na minha família, que eu possa falar com alegria das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Aproveita esse momento, querido irmão, para Deus restaurar a tua família, restaurar o teu lar. Eu creio nisso. Eu creio que você pode experimentar um momento muito novo e maravilhoso na presença de Deus. A começar de você. Escuta o que vai acontecer. Eles vão te olhar e vão perguntar o que está acontecendo com você, e você vai falar: eu entreguei a minha vida para Jesus. E você vai ver Jesus fazendo uma obra tão grande através de você, tão grande como fez com Eunice, como fez com Timóteo. E Pai, nessa hora, Deus, eu coloco essas vidas, Senhor, que hoje entendem, ó Deus, que é para se viver um tempo novo, um momento novo, Senhor, que é para experimentar algo novo do Senhor, Pai. Eu peço agora, Deus, que realmente o Senhor livre dos pecados, das compulsões, que essas coisas caiam por terra. E que o Senhor levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, para testemunhar do Teu poder, da Tua graça redentora, salvadora, transformadora. E que o Senhor levante, ó Deus, na força do Teu Espírito. E por isso que eu rogo ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito encha as nossas vidas nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Toda a igreja diz amém, amém. Que Deus nos abençoe. Você tem uma semana de vitória na presença de Cristo Jesus.
E que, lembrando, no próximo domingo teremos Santa Ceia pela manhã e à noite. E pela manhã nós teremos um almoço, tá bom? Venha almoçar com a gente, participar conosco, que será um dia, um momento especial, tá bom? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus se repousem na sua vida hoje e para sempre. Amém e amém. E todo o povo de Deus diz: uma salva de palmas a Cristo Jesus.